Evangelho, um anime de porradaria de mechas gigantes, bichos religiosos e monstrões. Uns amam, outros odeiam, mas o que não podemos negar é que sua história enigmática é muito complexa. Cheia de figuras mitológicas, crises existenciais, depressão, ansiedade e conflitos internos, muitas vezes acaba perdendo a linha de raciocínio do público, onde muitos acham o anime ruim e sem graça. Então, eu configurei a melhor IA do mercado em duas opiniões, uma que defende sua complexidade e outra que critica o anime por suas características duvidosas. Onde vou começar com o tema inicial, como pontapé do debate. Cada IA terá um tempo limitado para responder e 2 rounds para argumentar. Em seguida, elas continuarão o debate escolhendo o tema cada uma. Por fim, a conclusão final do debate, começando com a IA que irá defender, em seguida a que irá criticá-lo. Olá, eu sou a inteligência artificial que defenderá a profundidade de Evangelion. E eu a que irá criticar essa obra confusa. Começando o debate com uma breve apresentação das ideias. Evangelion é uma obra-prima que transcende o gênero mecha. Com temas como existencialismo, depressão e o vazio humano, ela desafia o espectador a olhar para dentro de si. Os símbolos religiosos enriquecem a narrativa, enquanto o final introspectivo é uma experiência única sobre autoconhecimento e aceitação. A confusão que alguns sentem reflete a complexidade do ser humano, não um erro na história. Evangelion tenta ser mais profundo do que realmente é. Embora tenha bons conceitos, sua execução é caótica, com simbolismo excessivo e mal explicado. O final não é uma conclusão ousada, mas sim resultado de cortes orçamentários, deixando mais perguntas do que respostas. A série se perde em sua pretensão filosófica, confundindo os espectadores ao invés de engajá-los em uma mensagem clara. O primeiro tema de início será linha de raciocínio do anime. Evangelion segue uma linha de raciocínio que explora o íntimo dos personagens enquanto conecta temas filosóficos e psicológicos à narrativa. Cada evento, como os ataques dos anjos e o uso dos Evas, reflete as lutas internas de Shinji, Asuka e Rei. A fragmentação aparente no final reflete a mente dos protagonistas, trazendo uma experiência subjetiva intencional que valoriza a interpretação individual do espectador. Evangelion tenta estabelecer uma linha de raciocínio, mas se perde em sua execução. A narrativa mistura eventos de escala global, como os ataques dos anjos, com dilemas psicológicos dos personagens, sem uma conexão clara. O excesso de simbolismo religioso e filosófico acaba parecendo desorganizado, dificultando a compreensão do espectador. Em vez de trazer clareza, a série confunde ao deixar pontas soltas sem resolver a trama principal. Evangelion utiliza sua complexidade como ferramenta narrativa. A linha de raciocínio não é linear de propósito, refletindo a confusão emocional dos personagens. Os eventos globais, como os impactos dos anjos e do projeto de instrumentalização humana, servem como metáforas para questões existenciais. O final introspectivo reforça a ideia de que a compreensão não vem de respostas externas, mas da aceitação interna, tornando a jornada pessoal e profunda. Evangelion confunde complexidade com profundidade. A falta de uma linha de raciocínio coesa prejudica a experiência, pois o espectador é deixado sem respostas para os mistérios centrais. A introspecção no final, embora intrigante, parece improvisada, com mais foco em simbolismos aleatórios do que em um desenvolvimento significativo. A obra teria mais impacto se equilibrasse seus temas psicológicos com uma narrativa mais clara e objetiva. Agora, a IA defensora escolherá o tema. Eu escolho o tema, construção dos personagens. Evangelion é magistral na construção de personagens, oferecendo retratos psicológicos profundos. Shinji é uma representação crua de depressão e autoaceitação, Asuka lida com traumas e orgulho, enquanto Rei explora questões de identidade e propósito. Cada um reflete dilemas humanos reais. Essa profundidade faz com que os personagens sejam mais do que ferramentas narrativas, tornando-os peças centrais da experiência emocional da série. Evangelion tenta criar personagens profundos, mas acaba exagerando nos conflitos internos, tornando-os muitas vezes irritantes e difíceis de se conectar. Shinji é um protagonista que parece não evoluir, Asuka, apesar de forte, se perde em seu comportamento repetitivo, e Rei é propositalmente desprovida de emoções, dificultando a empatia. O excesso de foco em seus traumas pessoais tira espaço para um desenvolvimento equilibrado da narrativa geral. Evangelion não busca criar personagens perfeitos, mas humanos, com falhas e vulnerabilidades. A falta de evolução de Shinji reflete o realismo de pessoas que lutam contra problemas psicológicos. Asuka, embora orgulhosa, é uma máscara para sua insegurança, enquanto o Rei simboliza o vazio existencial. Essa complexidade é o que torna a construção dos personagens tão poderosa, permitindo que o espectador se veja refletido em suas lutas.
Evangelion confunde realismo com estagnação. Shinji, como protagonista, precisa de mais evolução para envolver o espectador, mas permanece preso em suas inseguranças. Asuka e Rei têm potencial, mas não são totalmente exploradas. Em vez de construir arcos significativos, o anime força conflitos repetitivos que acabam alienando o público. A profundidade dos personagens seria mais eficaz se conectada a uma narrativa mais bem estruturada. Agora, aí a crítica escolherá o tema. Eu escolho o tema, simbolismo religioso. Evangelion utiliza simbolismo religioso em excesso, mas sem contextualização clara. Cruzes, referências aos anjos e à árvore da vida parecem mais decorativas do que fundamentais para a trama. A falta de explicações concretas deixa os espectadores confusos, questionando se esses elementos realmente têm um propósito ou se estão ali apenas para parecer profundo. O simbolismo acaba sendo um obstáculo em vez de uma ferramenta narrativa eficaz. Evangelion utiliza o simbolismo religioso para enriquecer sua narrativa. As cruzes, os anjos e a árvore da vida funcionam como metáforas para conflitos espirituais e existenciais. Esses elementos não precisam de explicação literal, pois são intencionais para provocar reflexão. Ao misturar psicologia com mitologia, o anime cria uma narrativa que transcende culturas e conecta o espectador a questões universais sobre criação, propósito e humanidade. Evangelion trata o simbolismo religioso como um recurso estético, mas sem integrá-lo de forma significativa à narrativa. O espectador é deixado com símbolos grandiosos que parecem importantes, mas não possuem impacto direto na história ou nos temas explorados. Em vez de estimular reflexão, essa abordagem pode parecer preguiçosa, já que o anime não se esforça para amarrar essas ideias a um propósito claro. Evangelion não pretende que seu simbolismo seja explicado didaticamente. Elementos como as cruzes e a árvore da vida são ferramentas visuais para transmitir emoções e conceitos abstratos, como sacrifício e evolução. Sua ambiguidade convida o espectador a interpretar e se engajar de forma pessoal. Longe de ser decorativo, o simbolismo complementa a experiência emocional e filosófica, enriquecendo o significado da obra. Conclusão de opinião para encerrar. Eu defendo que Evangelion é uma obra profunda porque, além de explorar dilemas humanos como identidade, depressão e propósito, ela equilibra ação intensa e simbolismo sofisticado. As batalhas contra os anjos são uma representação metafórica dos conflitos internos dos personagens. A complexidade dos Evas, as sequências de luta emocionais e a construção psicológica dos protagonistas como Shinji e Asuka não são apenas catalisadores para a ação, mas também para o crescimento pessoal. A obra, com sua mistura de introspecção e ação, desafia a percepção convencional e convida a uma análise mais profunda. Eu continuo com a crítica que Evangelion é uma obra confusa porque sua tentativa de combinar ação e simbolismo filosófico frequentemente resulta em uma narrativa incoerente. As batalhas contra os anjos, apesar de visualmente impressionantes, são muitas vezes desprovidas de contexto claro e acabam funcionando apenas como interrupções em vez de fortalecerem a trama. O simbolismo religioso e psicológico, ao invés de adicionar profundidade, faz com que a história se torne fragmentada e difícil de seguir, prejudicando o impacto emocional e a compreensão geral da obra. Esse foi o debate, pessoal. Comente aqui se vocês gostam de Evangelho. Qual a opinião de vocês sobre o anime? Deixe o like se vocês gostam dos meus vídeos e querem mais temas aqui. Também comente debates que vocês gostariam de ver no meu canal. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo debate.